4 ovos inteiros. Bate eles tudo juntinho, não precisa separar clara e gema. Uma xícara de açúcar, mistura bem com os ovos. Três colheres de sopa de margarina. Se quiserem colocar manteiga, pode colocar, sem problema. Mistura bem a manteiga com o açúcar e o sal. Uma xícara de leite morno. Se vocês quiserem derreter a manteiga para botar derretida, também não tem problema. Se não derreter, também não vai ter problema. Mistura bem o leite com os ovos, o açúcar. Duas xícaras de farinha peneirada. Eu coloquei 2 xícaras porque eu estou fazendo um bolo de chocolate e a outra xícara eu coloco 3 xícaras de farinha, mas como eu vou colocar chocolate, eu tô colocando uma de chocolate. Então são 2 xícaras de farinha de trigo e uma xícara de chocolate em pó e uma colher de sopa bem cheia de fermento químico. Mistura bem. Se vocês tiverem um fouet, vai facilitar a vida de vocês, mas também se não tiverem, não tem problema. Pode fazer com um garfo, uma colher, como eu estou fazendo. Depois dos ingredientes bem misturados, este é o ponto da massa. Forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos de 30 a 45 minutos. Eu tô fazendo um forno elétrico. Depois de 30 a 45 minutos, saindo do forno, recheio. Eu coloquei 2 caixas de leite condensado e uma caixa de creme de leite. Eu boto tudo junto, misturo junto, faço um branquinho. Bota na panela, deixa ferver até mais ou menos grudar do fundo da panela. Não deixa muito, não vai virar um branquinho. Aí não vai dar pra espalhar depois no bolo.
são 2 latas de leite condensado e uma lata de creme de leite. Coloco juntinhos, os 3 para ferver. Parto o bolo. Eu faço 3 camadas de bolo. Eu cortei com faca de pão mesmo. Se tiver uma outra coisa para cortar, fica mais fácil, né? Mas eu já tô acostumada a fazer com a faca de pão. E fica um bolo bem fofo, bem esponjoso. Fiz uma caldinha para molhar, que eu coloquei uns 2 dentinhos de cravo, um pedacinho de casca de laranja. Como eu tô fazendo de morango, eu coloquei 2 morangos fatiadinhos na calda e açúcar, umas 2 colheres de açúcar para uns 300 ml de água. Pode colocar quente no bolo, a calda, vai até absorver melhor, a massa absorve melhor. Coloco o branquinho. Coloquei o branquinho e agora tô colocando os morangos fatiados. Coloco a outra metade do bolo, molho de novo e coloco o recheio de novo. Repito a mesma camada. Molho a última camada de bolo, a última parte do bolo. Eu molho desse lado porque o outro lado é o lado que sai do forno, ele fica lisinho, fica mais difícil de absorver. Então eu molho ele viradinho. Eu cubro todo ele com o restante do branquinho. Coloco os Kit Kat em volta. Eu parto ao meio para colocar, fica mais fácil na hora de colocar a fita. Eu vou colocando de 2 em 2. Coloco a fita. Eu usei aproximadamente
12 Kit Kats e meio. Dou um laço para ficar firme os Kit Kats. Ajeita ele da melhor forma possível. Deixa ele, o nó quanto mais apertado melhor, o laço mais apertado melhor, ele vai ficar mais, fica melhor para você colocar os morangos em cima depois. Eu coloquei os morangos laminados, você pode colocar, se quiser, só metade do morango, em vez de laminado, cortar só metade, pode ser. Mas laminado fica bonito. Vai sobrepondo uma lâmina em cima da outra para ficar um efeito bonito. Polvilhei um pouquinho de açúcar de confeiteiro, não há necessidade de polvilhar, até porque como o morango é muito úmido, vai absorver, não vai aparecer. Mas se vocês preferirem, não tem problema. Só vai ficar mais docinho. Tá pronta a torta.